Atos dos Apóstolos, por favor, de pé, irmãos, em reverência à palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a vida de um dos mais extraordinários patriarcas da Escritura, uma vida que marca-nos e uma vida que nos ensina preciosidades. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, continuemos no sermão de Estevão. Continuemos no sermão de Estevão. Nós vamos ler apenas 3 versículos. Aliás, 4 versículos. Os irmãos apenas acompanhem, eu lerei, os irmãos apenas acompanhem. Atos 7:9. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele e livrou de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimento. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. Pai bendito, nós estamos aqui para te ouvir. Nós não viemos aqui porque temos um compromisso semanal. Nós viemos aqui porque cremos que o Senhor é o mesmo. Cremos que o Senhor fala, estás vivo, operante, poderoso. Por isso pedimos-te, fale-nos conforme a tua vontade nessa noite, em nome de Jesus. Podeis sentar, amados. Um pouquinho d'água ali, por favor. Meus irmãos, nós temos aqui a história de José. A história de José é uma das histórias mais marcantes da Escritura. Nessa história, nós encontraremos verdades que nos trarão muitos exemplos de graça, para escolhendo o que José escolheu, nós crescermos. Aprender e observar José é aprender e observar uma das histórias mais bem escritas pelo Eterno, porque a nossa história é escrita por Deus. E jamais alguém poderia contar, traçar e pensar uma história tão bonita se não fosse o eterno Deus, Criador de todas as coisas. A história de José se divide em 4 lugares, 4 casas. Por um período ele fica na casa do pai, por um período ele fica na casa de Potifar, por um período ele fica na casa do carcereiro, e por um período ele fica na casa real. Entender como ele sai da casa do pai, obrigado, irmão Júnior. Entender como ele sai da casa do pai para a casa real é entender nas entrelinhas a ação de um Deus que tem o domínio da nossa história. A Escritura diz que estando José na casa do pai, ele sonha. Estando José na casa do pai, ele é acolhido, mas um sonhador, criticado e desprezado pelos seus irmãos. Quando se sentam à mesa, José conta um sonho que teve à noite, diz que viu a lua, o sol e 11 estrelas prostradas ante os seus pés, e eles começam a zombar do sonhador, do menino sonhador, do adolescente sonhador, e eles então dizem: o que queres tu dizer? Que nós nos prostraremos ante a tua presença? E José começa a ser rejeitado porque ele era diferente. Enquanto a maioria dos seus irmãos eram pastores de ovelhas, homens do campo, José era um homem dos livros. José era um jovem que gostava de estudar, de aprender a ler,
Ele era distante e distinto do que eram os muitos homens daquela época. Ele escolheu e propôs no seu coração ser um jovem diferente, dedicado a questões diferentes, e por isso ele era profundamente rejeitado, porque ele era diferente. E diz a Escritura Sagrada que os seus irmãos começaram a lançar palavras duras contra José. A Escritura também diz que o José, que era rejeitado pelos irmãos, era profundamente amado pelo pai, porque este era o primogênito de Raquel, a esposa querida de Jacó. Jacó possuía um amor extraordinário, e era notório que ele amava José além dos demais. O escritor bíblico deixa isso claro. Tece para esse uma túnica colorida e entrega a José de presente. Essa túnica foi o estopim. E o que acontecia era que José era um camarada de profunda confiança do pai. O pai o amava. Os irmãos o detratavam, mas o pai o amava. E a Escritura vai deixar claro que um dia, estando seus irmãos no campo, José foi até o campo para observar os seus irmãos, e eles intentaram contra José. Todos nós conhecemos a história. Colocaram José numa cova, e a gente precisa contar porque existem pessoas novas convertidas. Colocaram José numa cova e venderam José aos mercadores, tomando deste a sua túnica, matando uma fera do campo, sujando de sangue a túnica e levando a túnica ensanguentada para o seu pai Jacó. Essa é a história de José. Essa é a história de muitos de nós. Essa é a nossa história. Porque existem homens e mulheres, jovens e adolescentes que aqui estão, que são marcados por desprezo, simplesmente porque são diferentes. Existem homens e mulheres que sofreram durante a vida toda e a história toda, porque eram diferentes, simplesmente porque eram diferentes. Rejeitados muitas vezes pelos seus próprios irmãos, rejeitados por aqueles que deveriam acolhê-los. Existe sim pessoas aqui nesta noite que são marcadas por essa realidade. Mas assim como acontecia com José, acontece com você. Você pode ser rejeitado pelo seu irmão, mas você é amado pelo Pai. É por isso que você está aqui hoje à noite, porque o amor do Pai que nos constrange te concedeu o privilégio e a oportunidade de estar nesse lugar. É por isso que você está aqui nesta noite, porque a sua história continua sendo escrita e Deus continua tecendo uma túnica nova para você. É por isso que você está aqui nesta noite. Deus não perde a história e nós aqui estamos. Continuamos a história nele, acreditando nele, confiando nele, depositando nele toda a nossa preocupação. E aí eu disse isso uma vez e repito: enquanto Jacó chorava porque recebera a túnica ensanguentada de José, Deus estava costurando uma túnica nova para ele. Colocaram ele na cova e Deus costurando. Olha que coisa linda. Da cova venderam para os mercadores e Deus costurando. Dos mercadores ele foi para a casa de Potifar e Deus costurando. Da casa de Potifar, com 17 anos, ele vai para a prisão e Deus costurando. Depois de mais de 10 anos na prisão, ele é esquecido por um copeiro por 2 anos a mais, completa 30 anos de idade e Deus costurando. Quando ele completa 30 anos, Deus termina a túnica. Quando Deus terminou, Deus olhou e disse: ficou tão bonita que só dá para usar se for num governador. É bom demais, não é não? Então Deus está costurando a túnica para que ela fique bonita. E quando a túnica ficar pronta, você estará no lugar que Deus deseja para a sua vida. Você pode não entender por que Deus está em silêncio, mas é porque Ele está costurando. E a túnica vai ficar bonita. E quando ela ficar pronta, você estará no lugar que Deus pensou para você. Amém, irmãos? Eu não sei se o microfone está, se eu estou conseguindo está bom o microfone? Está dando para ouvir bem, irmãos? Bênção. Então, a túnica escrita, desenhada e tecida por Deus é a nossa história.
E a nossa história acontece por causa único e exclusivamente do amor de Deus. Se nós fôssemos depender de quem não acredita na gente não estaria aqui. Se nós fôssemos depender de quem deseja o nosso mal, nós não estaríamos aqui. Se nós fôssemos depender das palavras contrárias, nós não estaríamos aqui. Nós estamos aqui porque toda ferramenta preparada contra nós não prospera. Nós estamos aqui porque o profeta disse: eu não consigo lançar maldição sobre aqueles que Deus escolheu abençoar. Nós estamos aqui porque o amor de Deus nos alcançou e a misericórdia dele nos limpou, e agora livres nós estamos para bendizer ao Senhor. Esse amor impacta o coração de José tão profundamente que José vai para a segunda fase da sua vida. Ele vai para a casa de Potifar. Chegando na casa de Potifar, ele era um escravo distinto, diferente, com apenas 17 anos, mas já era um jovem muito belo, inclusive extremamente atraente aos olhos. A Escritura deixa isso claro. A esposa de Potifar intenta contra José, porque se apaixona por sua beleza estética. Mas ele não tinha apenas essa beleza estética. Ele não era um jovem que preocupava-se apenas com os bíceps e com os tríceps, com os quadríceps. É com tanta coisa aqui. Tem nem esse nome, né? Que hoje você chega para alguns jovens, o braço só falta rasgar a blusa. É assim ou não é? Quando fala, fala grosso, porque tomou tanta injeção que a voz já está grossa. Mas continua conversando com ele. Você tem namorada? Tem não. Por que não tem? Porque a menina não aguenta. Só fala em videogame. Não é assim? José tinha beleza estética, mas tinha beleza de alma. E eu queria dizer para os jovens, é um grande desafio isso que eu vou fazer para vocês. Quando vocês forem casar, não observe apenas o aspecto estético. Não observe. Quando vocês forem casar, percebam a beleza de alma. Não, pastor, é porque ela é linda demais, é porque ele é lindo demais. O tempo passa. A beleza é vaidade. O que permanece é a intenção de viver a verdade de Deus. E o José, sendo belo, era também sábio. A Escritura diz que, sendo escravo, ele lia. E sabendo ler, ele é colocado como mordomo da casa de Potifar. Olha que interessante. Se torna automaticamente aquele que estaria cuidando de tudo que era da casa de Potifar. Gente, mas o José estava longe de casa. O José estava distante dos olhos do pai. O José poderia muito bem usar a desculpa que eu já ouvi de tanta gente: eu vou aproveitar a vida porque eu sou jovem. Você já viu gente assim? Meu pai não está me vendo, minha mãe não está me vendo. Quer saber de uma coisa? Eu vou corintianizar. Eu vou aproveitar a vida. Eu vou viver de qualquer forma porque sou jovem. Deus sabe que eu sou jovem. Depois de um tempo eu venho. José diz assim: não. Ele só tinha 17 anos de idade quando propôs no seu coração viver em santidade. Ele só tinha 17 anos de idade quando nos ensinou que a verdadeira santidade não está em fazer muitas coisas que a religião nos manda. A verdadeira santidade está em fazer o que é certo quando não existe ninguém para nos aplaudir. Eu vou fazer porque o meu pai e minha mãe mandam. Não, a gente vai fazer porque é certo. Olha que coisa linda. José poderia dizer assim: eu sou jovem. Você já viu gente dizendo isso? Eu sou jovem, e porque sou jovem, tenho liberdade para fazer o que eu quiser e Deus vai me entender. Primeira desculpa que José poderia usar. Segunda desculpa que José poderia usar: eu não tive nenhum exemplo em casa. Quem era o pai de José? Um dos maiores usurpadores da Escritura. Um homem que teve várias mulheres. Um homem que mentiu.
Um homem que preteria um filho em detrimento dos outros não é exemplo. E José podia dizer: eu não vou servir a Deus porque meu pai não é exemplo. Como tem gente que deixa de servir a Deus porque os pais não são crentes. Não, a sua relação com Deus é individual. Se você percebe no seu pai sinais de alguém que não quer honrar a Deus, Deus te convida a viver um compromisso de santidade com Ele. Deus te convida nesta noite a viver um compromisso de verdade com Ele, para a glória do nome dEle, sem que seja necessário alguém aplaudir. E José poderia muito bem dizer: olha, eu tenho primeiro esse aspecto da idade, eu sou jovem, eu tenho um aspecto familiar, eu não tenho um bom exemplo, e eu tenho um terceiro aspecto, eu não tenho reputação, eu sou escravo. E sendo escravo, eu não preciso zelar pelo meu nome. O que era José na casa de Potifar? Um escravo. Se ele concluísse no seu coração que era um mero escravo, ele nunca se tornaria mordomo. Você sabe por que ele foi feito mordomo? Porque disseram que ele era escravo, mas ele sabia que ele não era. Aquilo que dizem a teu respeito não é o que você é. Aquilo que dizem ao teu respeito não pode taxar e não pode definir o que você é. Você é aquilo que você escolhe ser. Você é aquilo que você é na presença do seu Deus. Você é aquilo que você é, vivendo uma experiência de profunda comunhão e de profundo contato com o nosso Deus. José distante diz assim: eu escolho honrar, eu escolho servir e eu escolho viver para a glória de Deus. Eu posso não ter a idade adequada para fazer as escolhas certas, mas eu já tenho idade suficiente para saber que Deus é bom. Olha que bom, né? Você pode ter só 12 anos de idade, mas eu quero dizer para você que se você entender que Jesus é bom, você já tem fundamento suficiente para dedicar toda a sua história a Jesus. Como eu queria não ter perdido 17 anos da minha vida. Perdi 17 anos da minha vida enganado. Só encontrei salvação e vida com 17 anos de idade. E quero dedicar todo o resto da minha vida e todo o resto da minha história ao Senhor que me salvou, ao Senhor que mudou a minha história, ao Senhor que me deu um novo cântico, ao Senhor que firmou os meus pés sobre a rocha, ao Senhor meu Salvador, Cristo de Deus. E aí tem duas coisas que José nos ensina lá na casa de Potifar. Primeiro, José nos ensina o que é liberdade. Liberdade não é você ter a possibilidade e a capacidade de fazer o que te dá na telha. Liberdade é você não ter ninguém te observando e escolher fazer aquilo que agrada a Deus. Ah, pastor, eu vou fazer porque agora eu vou me batizar. Não, irmão, não. Pastor, depois que eu me batizei eu me ajeitei. Não, está errado. A gente conserta a vida porque a gente sabe que Jesus é onipresente, está em todos os lugares. E porque Ele deseja nos melhorar. E se a gente falhar, no outro dia a gente bate a poeira, se levanta e recomeça. Se a gente cair, no outro dia a gente bate a poeira, pede graça a Deus e recomeça do zero. Mas recomeça para a glória de Deus. Liberdade é poder fazer o que é certo e não poder fazer o que quer. Isso é um princípio, irmãos. Talvez um dos princípios mais interessantes da Escritura Sagrada. Livre não é aquele que faz o que vem na cabeça. Livre é aquele que faz o que Deus ama. E converter-se ao Evangelho é poder subordinar os nossos desejos à vontade de Deus. Enquanto escravos do pecado, nós fazíamos o que o pecado ordenava. Agora a gente faz o que agrada ao nosso Senhor. Amém, irmãos? Isso é conversão. Se a gente quer compreender o que é conversão com uma única frase, é isso. É a capacidade de fazer aquilo que agrada ao Senhor. Isso é estar convertido. É estar consciente do chamado de Deus para as nossas vidas. Segundo, José nos ensina, primeiro ele nos ensina esse princípio de liberdade. E em segundo lugar, José nos ensina o caminho da santidade.
José se aproxima da mulher de Potifar e diz assim: meu senhor colocou todos os seus bens e toda a sua casa sobre o meu poder, mas me vetou a ti, porque tu és esposa dele. Isso é uma definição de pecado. Gente, José está definindo pecado. Você pode entrar no seminário teológico e passar 30 anos estudando lá, você não vai ter uma definição tão perfeita como essa de José. José disse assim: meu senhor colocou-me sobre mordomo de tudo que é dele, e eu cuido muito bem. O que é pecado? Pecado é quando eu não faço o que eu deveria fazer. José poderia dizer assim: o Senhor me colocou como mordomo e eu cuido de qualquer jeito. Mas José começa dizendo: o Senhor me colocou como mordomo, o Senhor Potifar me colocou como mordomo e eu cuido muito bem. Então pecado é quando eu não faço o que eu deveria fazer. E aí ele olha para a mulher e diz assim: porém ele me vetou a ti, porque tu és esposa dele. E aí o que é que ele está dizendo? Pecado é também quando eu faço o que não deveria fazer. Olha que coisa linda. O que é pecado? Pecado é quando eu não faço o que deveria fazer e quando eu faço o que não deveria fazer. Simples assim. Se ele não cuida da casa, ele peca. Se ele se prostitui com a mulher de Potifar, ele peca. Então pecado é quando eu não tenho capacidade de fazer o que deveria fazer, e pecado é quando eu faço aquilo que não deveria. Simples assim. Precisa você entrar no seminário de teologia e estudar 10 anos. Quando alguém disser para você: meu irmão, defina pecado, você diz: é quando eu faço qualquer coisa que não era para me fazer. Tem um filósofo que eu gosto muito dele, que ele diz assim: pecado é quando você faz qualquer coisa que você teria vergonha de contar para outra pessoa. Então, se existe alguma coisa que você faz e você tem vergonha de contar para outra pessoa, não faça, porque isso é antiético, incoerente e pecado. Interessante, né? Então a gente precisa pensar nisso. José está distante, e José diz assim: eu não posso pecar contra o meu Deus. José está distante e ele diz assim: pecaria eu tamanho pecado contra o meu Deus? Mas gente, José era de Canaã e Deus está lá no Egito. Aliás, José era de Canaã e agora está lá no Egito. E ele diz assim: pecaria eu tamanho pecado contra o meu Deus? Porque ele tem consciência que a presença de Deus está lá no Egito. Olha que lindo. Ele tem consciência que Deus está lá. E eu queria abrir um parêntese para contar para vocês uma história. Eu li há muito tempo atrás, no livro de Wayne Cordeiro. O livro é Mentores Segundo o Coração de Deus. Esse é um bom livro dele. Os demais que ele escreveu eu não gostei tanto, mas esse é muito bom. É um best-seller dele. E ele escreveu esse livro, Mentores Segundo o Coração de Deus, e em um momento ele conta uma história. Ele diz que foi pregar numa cidade do Havaí, a 400 quilômetros da cidade que ele era pastor. E o pastor Wayne disse que quando ministrou a palavra, terminou a ministração, ele foi para o hotel. E chegando no hotel, ele não havia jantado, ele desceu até o restaurante do hotel para jantar. E ele disse que sentou-se à mesa para jantar. E quando ele sentou-se à mesa para jantar, ele disse que de repente sentou-se à sua frente uma mulher muito bonita e muito atraente aos olhos. Quando ele olhou para a mulher, ele disse que ficou profundamente tentado a continuar conversando com aquela mulher. Esposa distante, filhos distantes, igreja distante, ele sozinho, meio que desamparado. E aí ele começou a ter aqueles sentimentos de massageamento do ego, quando Satanás começa a dizer assim: tu está sozinho, tu é um coitadinho, que o diabo fica falando isso. E aí ela olhou para ele para completar e disse assim: nesse hotel o senhor só dorme sozinho se quiser, aqui tem tratamento VIP. E aí ele percebeu que estava diante de uma prostituta de luxo. O Wayne Cordeiro disse que o coração dele foi profundamente tentado, e ele disse que em poucos segundos ele pensou em tudo isso. Mas ele disse que olhou sobre o alto do ombro dela e viu um amigo dele correndo. Quando ele viu esse amigo dele correndo, ele disse: espera aí que eu vou ali. Aí ele saiu correndo atrás do amigo dele. Aí o amigo dele correndo na frente e ele correndo atrás.
O amigo dele subiu a escada para ir para o quarto de hotel e ele saiu correndo atrás do amigo dele. E o amigo dele saiu correndo no corredor e ele estava no quarto, no fim do corredor, e ele correndo atrás. O amigo dele entrou no quarto dele e ele correndo atrás. Ele disse que quando ele chegou lá dentro do quarto, que ele olhou, o amigo dele tinha corrido tanto que o amigo dele estava assim. Aí quando ele entrou, o amigo dele olhou para ele e disse: Wayne, se tu não corre, tu morre. Aí ele disse que olhou para o amigo dele e disse: José do Egito, se eu não corro contigo, eu tinha morrido mesmo. Então, meu irmão, eu quero lhe trazer uma palavra de Deus. José correu para ensinar a gente a correr também, viu? José correu porque ele é um bom amigo nessa hora. Corra, que é melhor para você. Só tem uma opção diante de tentação: fuja para a glória do nome de Jesus, e Deus vai te dar livramento e graça. Amém, irmãos? Não era porque a esposa de Potifar não era atraente. Porque uma outra definição de pecado que eu encontro em José é alguém que tem a capacidade de perceber a sua própria maldade. Ele sabe que o pecado está nele, é inerente, é ontológico, faz parte dele, é uma herança adâmica. E o José diz: eu não posso lutar contra isso, eu tenho que fugir. Olha que coisa interessante. Santidade é respeitar os seus limites. Santidade é saber que se não for a graça de Deus, você transgride, você peca, você faz o que não agrada o coração do Senhor. Santidade é ter coragem para correr, graça para acreditar, amor para desenvolver fé e consciência para estar na presença de Deus, porque só Deus pode mudar a nossa história e nos conceder livramentos. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Está no lugar distante, meu irmão, vigia o teu coração. Está no lugar distante, minha irmã, guarda o teu coração, porque o nosso Deus está lá contigo e Ele te dará forças e graça. Aleluia. José está nos ensinando: santidade é fazer o que é certo quando não tem ninguém para nos aplaudir. Santidade é fazer o que agrada a Deus. Que a gente possa receber a graça que estava sobre José nessa noite, e que a gente possa olhar para o pecado de forma terrível. José olhou para a mulher e disse assim: pecaria eu com tamanho pecado diante dos olhos do meu Deus? José está dizendo: eu quero maximizar o pecado. Nós fazemos diferente. Muitas vezes, quando o pecado chega, a gente minimiza o pecado e maximiza o perdão. Quando o pecado chega, a gente diz: Deus é bom, Deus é misericordioso. Você sabe o que é que a Escritura está dizendo? Coloque uma lente que gere profundo crescimento no pecado que está diante de você. E saiba, a misericórdia de Deus está lá para socorrer os que estão lutando, para socorrer os que estão resistindo, para socorrer os que estão dizendo não e permanecem conectados com a presença do excelente Deus. Graça sem medida é o que Deus deseja derramar sobre os nossos corações, e que nós possamos aprender isso nessa noite. E aí, queridos, nós temos o terceiro estágio na vida do José. E o terceiro estágio é um dos mais interessantes. José sai do conforto da casa de Potifar enquanto mordomo, cuidava de tudo e era responsável, era despenseiro. Ele era responsável pela despensa. E agora ele vai para a prisão, e todos nós sabemos que não era intento de Potifar fazê-lo. Potifar sabia que sua esposa não dizia a verdade, porque José jurou em nome do seu Deus, e Potifar sabia que quando José falava em nome do seu Deus, ele estava dizendo a verdade. E a gente precisa trabalhar com a verdade a tal ponto das pessoas olharem para nós e dizer assim: se ela disse,
o nome do seu Deus, ela está dizendo a verdade. Essa semana eu tive uma experiência. Eu estava num ambiente esperando para ser atendido, e eu estava lendo um texto, e enquanto eu li o livro, chegou uma família, chegou uma criancinha de uns 7 anos de idade, um pai e uma mãe. E a criancinha, quando foi entrando, você já viu aquelas crianças assim, extremamente falantes, bem comunicativas, né? E aí a criancinha foi entrando e foi dizendo assim: sabe papai, e mamãe, eu sinceramente cheguei a uma conclusão. Eu achei aquilo legal, me chamou muita atenção. Parei a leitura e imediatamente fiquei olhando para ele. Eu vi agora ali um rapaz vestido de Papai Noel. Sabe, acho que Papai Noel não existe. Acho que são pessoas que se vestem de Papai Noel para disfarçar e nos enganar, para a gente pensar que Papai Noel é de verdade. Eu penso isso, papai e mamãe. Olha que legal, gente. Aí eu disse: que oportunidade esse pai e essa mãe têm. Que um negócio desse eu diria: glória a Jesus. Não é assim, irmão? É verdade, meu filho. Papai Noel é mentira, não existe não. Sabe o que a mãe disse? Conversa, filho. Não diga isso. Essas pessoas que você vê são os ajudantes do Papai Noel. Olha que tribulação, irmão. A mãe perpetrando a mentira para o menino. E aí sabe o que foi que ele disse? Achei legal. Palavra conclusa. Ele disse assim: continuo achando que não é Papai Noel. Aí eu: glória a Jesus, a verdade está sobrepujando a mentira, né? E o pivete disse assim, ele disse assim com a autoridade: continuo achando que não é Papai Noel. Achei aquilo legal demais, gente. Achei legal demais. Sabe qual é o problema disso? É que a gente diz assim: filho, Papai Noel é de verdade. É de verdade. E aí, à medida que ele vai crescendo, ele percebe que a barba é falsa, a barriga na maioria das vezes também. Tem gente que não precisa, né? Mas tem gente que coloca uma barriga que não é verdade. Ele percebe que o rou também não é verdadeiro. E aí qual é o problema? É que ele vai se encontrando com a dura realidade que os seus pais são mentirosos. Aí o que você tem de pai chegando no gabinete pastoral dizendo assim: eu não aguento meu filho adolescente. Por que a gente não aguenta nosso filho adolescente? Porque ele chegou no nosso mundo. Ele agora não é mais a criança que crê no lúdico e em toda a historinha que a gente conta. Ele agora é uma criança que prescruta, que observa, que se decepciona. E o herói, a heroína desse adolescente, de repente se tornou mentiroso. De repente é alguém que contou a história de carochinha para ele. Eu não estou falando de você conduzir a criança ao lúdico. Eu não estou falando de você ler histórias lúdicas. Tudo isso é prazeroso, é belo e faz parte do mundo infantil. Por favor, por favor. Eu estou falando sobre você perpetrar uma mentira quando a criança já tem raciocínio lógico suficiente para perceber que aquilo não é verdade. São questões totalmente distintas. E aí essa criança vai se decepcionando com o pai e com a mãe. Aí a gente diz: aborrecente. Que conversa. Não, não é. É decepcionado. Porque o papai que deveria dizer a verdade está dizendo: diga que eu não estou. Aí o menino diz: o papai disse que não está. Não é assim o negócio? Então, meus irmãos, se nós queremos a graça de Deus no nosso lar e no futuro dos nossos filhos, sejamos verdadeiros enquanto a gente puder ser verdadeiro. Sejamos verdadeiros com todo o esforço da nossa alma. Que dos nossos lábios saiam palavras de verdade, palavras de graça, palavras de amor, palavras de autoridade. Porque ter autoridade não é falar grosso e alto. Ter autoridade é falar confiantemente. E se os nossos filhos confiam nas nossas palavras, nós temos autoridade paternal para guiá-los na vida. Amém, irmãos? Tem pai que diz assim: comigo lá em casa é na pancada. Coitado. A pancada não vai funcionar já já. A verdade continuará sendo o instrumento mais poderoso que você tem à sua disposição. Que os nossos filhos saibam que a gente falha, que a gente chora, que a gente sangra. Que os nossos filhos saibam que a gente decepciona. Mas que os nossos filhos também saibam que nós estamos fazendo todo o esforço para que eles vejam Jesus em nós.
para que a graça do Cristo se estabeleça na nossa imagem e que eles percebam a imago Dei. O que é a imago Dei? A imagem de Deus em nós. Amém? Na terceira casa, na casa do carcereiro, nós temos um José maduro. E quem é alguém maduro em vivência com Deus? Como se define um cristão maduro? Olhando para José, eu encontro duas perspectivas. Primeiro, um cristão maduro é um cristão capaz de compreender a dinâmica do tempo de Deus na sua vida. Crente maduro não é quem sabe dos... Na harpa tem quantos hinos? É 600, é? Tem crente que sabe 700. Aí você olha e diz assim: irmão, esse aí é daqueles assim, sabe todos os hinos da harpa, sabe 100 a mais, sabe hino que não foi nem escrito ainda. Esse aí é maduro, ele está conosco desde quando a igreja foi fundada. Será? Crente maduro, irmãos, ele vai para a cova em silêncio. Ele é vendido aos mercadores em silêncio. Ele vai para Potifar, e na casa de Potifar ele não murmura, ele brilha. Saindo da casa de Potifar, ele vai para a casa do carcereiro, e lá ele conquista de forma tão profunda a atenção do carcereiro que ele dá a chave da prisão para o José. Ele é maduro porque onde ele chega, ele sabe que Deus é o Senhor do tempo. Ele é maduro porque pode estar na ausência, ele sabe que é só um tempo de Deus na sua história. Ele é maduro porque ele sabe que a mão poderosa de Deus vai chegar como escape e vai arrancá-lo dessa situação e vai mudar a trajetória da vida dele. Ele é maduro porque ele não murmura, ele continua confiando e sabendo que em tudo o Senhor cuida da sua vida. Aí tem gente que diz assim: mas José sofreu demais. Será? 17 anos colocado numa cova, 18 anos na casa de Potifar, com 18 anos vai para a prisão, passa 10 anos mofando, 28 anos, depois de 28 anos entra o copeiro e o padeiro, um tem um sonho e o outro também. Ele olha para o padeiro e diz: tu morrerás, cumpre-se. Ele olha para o copeiro e diz: tu serás restituído ao teu cargo, lembra-te de mim. Quando o copeiro chegou lá diante de Faraó, foi restituído ao cargo, não lembrou nem que José existia na terra. Só que 2 anos depois, Faraó tem 2 sonhos. Enquanto todo mundo estava atribulado, o copeiro lembrou do menino da prisão. Sabe onde é que José estava, irmão? Na prisão. Mas ele não tinha chave? Tinha. Mas ele era maduro o suficiente para esperar o tempo de Deus. Com 30 anos Deus termina a túnica e ele se torna governador. Aí a gente diz assim: José sofreu demais. Sabe com quantos anos ele morreu? Com 110. De 30 para 110 dá quantos anos, irmão? Alguém sabe? Alguém é bom em conta? É 80, é? Olha que coisa boa. Foi 30 anos sofrendo e 80 anos vivendo a bênção de Deus. Foi 30 anos na prova e 80 anos sendo aprovado diante de Deus. O tempo de graça, o tempo de misericórdia sobre a tua vida é maior do que o tempo de prova. O que Deus sonha para a tua casa e para a tua vida é maior do que aquilo que tu estás enfrentando. Portanto, celebra a Deus nessa noite. Bendiz ao Senhor nessa noite, porque bom é pertencer a esse Deus. Maturidade cristã é ter a consciência que Deus é o Senhor do tempo e que Ele conduz a nossa história de acordo com o tempo dEle, não nosso, de acordo com a vontade dEle, não a nossa. Amém, irmãos? Segundo aspecto da maturidade que eu encontro em José.
José foi maduro o suficiente para aceitar as circunstâncias. Você já viu crente que tem que ter resposta para tudo? Existirão dias na sua vida que a única resposta certa é o silêncio. Mas por que eu não sei a resposta? Porque você não precisa saber. Mas por que eu não sei quando a resposta vai vir? Porque Deus ainda está tecendo. Mas por que às vezes eu entro em desespero e em angústia? Porque você pensa que você vive de resposta, e você não vive de resposta, você vive de promessa. José tinha a chave da prisão, ele podia sair e entrar na hora que ele quisesse. Sabe qual foi a escolha de José? Eu prefiro ficar preso. Olha que coisa linda. Aí o apóstolo Paulo ensina isso para a gente lá no Novo Testamento. Sou prisioneiro de Cristo. Você sabia que nós somos prisioneiros de Jesus? Você não veio aqui, irmão? Obrigado não. Você veio aqui porque você quis, sim ou não? Saindo daqui a gente pode pecar, sim ou não? Então a gente é igual José. A gente é prisioneiro, mas tem a chave da prisão. Você não deu glória a Deus porque não creu, mas que você é. Você pode entrar e sair da prisão na hora que você quiser, mas eu prefiro estar preso ao amor de Deus. Eu prefiro estar preso ao amor de Deus. Eu prefiro estar aprisionado à graça de Deus do que ser preso ao pecado, à imundícia, aquilo que desagrada, aquilo que intenta contra o coração santo do meu Deus. Glórias sejam dadas a Jesus. Isso é um princípio. Se a gente entende isso, a gente enfrenta as circunstâncias. Se a gente entende que não é a prisão que nos define, a gente entra em qualquer lugar livre. Olha que extraordinário. José estava na prisão preso, mas a prisão não foi capaz de prendê-lo, porque José era livre em Deus. E quem é livre em Deus é livre para vivê-lo em qualquer circunstância. Quem é livre em Deus não precisa que as coisas estejam boas, agradáveis. Quem é livre em Deus vive para a glória dele. E apenas isso. Amém, irmãos? Para finalizar, o último estágio na vida de José. Ele sai da casa do carcereiro e vai para a casa real. Quando ele chega na casa real, o faraó pergunta a ele a interpretação do sonho. O Espírito de Deus enche José de sabedoria. José discerne os sonhos. Quando conclui o discernimento do sonho, o faraó faz uma pergunta: qual homem terá o espírito de sabedoria para reger toda essa terra durante os períodos de bonança e a posteriori os períodos de seca, as vacas gordas e magras? Gordas e magras. E aí o faraó diz assim: sobre ti, José, repousa esse espírito de sabedoria. Aí manda colocar alguns adereços em José. E ele faz uma declaração interessante. Ele diz assim: somente no trono eu sou superior a José. Você sabe o que é que ele está dizendo, irmãos? É que quando ele saía do trono, José era quem resolvia. Eu nunca esqueço, lendo um texto de um historiador, ele diz que quando o faraó ia no carro da frente, que alguém chegava para o faraó e dizia assim: faraó, eu tenho um pedido para te fazer. Ele disse: vai no carro de trás, porque vem um depois de mim que é maior do que eu. Quando alguém chegava para João Batista: tu é o Cristo? Que nada, eu sou só uma voz, um eco. Vem um após mim, e este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Este é maior do que eu. Bendito seja o nome de Jesus. Glórias sejam dadas ao Senhor. Inclusive José é um tipo de Cristo. No estudo da tipologia bíblica, existem personagens do Antigo Testamento que têm tipos, representações claras do Cristo. Eu tenho um texto que esse texto demonstra que José tinha 122 semelhanças com Jesus. Você já pensou? Isso foi o que ele viu, né? Porque tem mais coisa para ver.
Mas como ele era semelhante a Cristo? Ele foi chamado de Zafenate Paneá, que significa Salvador do mundo. Ele foi traído pelos seus irmãos. Quem foi que matou Jesus? Ele foi preso. O nosso Cristo foi preso, sim ou não? Ele saiu da prisão, sim ou não? Ele foi tido como morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Glórias sejam dadas a Jesus. O Pai nem olhou enquanto ele estava no Calvário, porque estava olhando para mim e para a tua vida. O Pai sofreu o dano da morte, mas o Cristo de Deus ressurgiu, e agora nós temos paz. José nos ensina muitas coisas, mas eu queria, antes de concluir a ministração, pedir que você lembre-se de duas últimas coisas. Queria pedir o grupo musical para vir aqui. A gente vai cantar a Deus. Primeiro eu quero que você lembre-se que José tinha um dom. E José não precisou sair correndo em busca de usar esse dom. José não ficou preocupado para saber qual era o seu chamado. José viveu diligentemente em todas as áreas da vida. Sabe o que José está ensinando para a gente? Se o teu pai te colocar para fazer algo, faça com perícia. Se você for aprisionado, fique em silêncio. Se você chegar na casa de Potifar, não seja um mero escravo. Torne-se o melhor. Se você for para a prisão, transforme a prisão. O plano de Deus para a sua vida depende das decisões que você toma nas pequenas coisas. Pastor, é porque eu queria tanto saber qual é o dom. Que eu vou ser usado? No que serei útil? Foi a partir de um sonho que José foi odiado na casa do pai, sim ou não? Foi a partir de um sonho que ele é arrancado da prisão. Foi a partir de um sonho que ele é sagrado e consagrado a governador do Egito. Os dons de José levaram ele para o lugar onde Deus desejava, mas ele não precisou sair correndo em busca de usar esses dons. A própria vida se encarregou de colocar ele nos lugares certos. Você quer saber como é que você vai usar o seu dom? Tudo aquilo que chegar na sua mão para fazer, faça com amor. Se você for escalado para ficar na portaria, faça com amor. Eu lembro-me de uma história que li há muito tempo atrás. Nesse texto, falava de uma peça que as crianças apresentavam, e tinha uma criança que era muito diligente. E ela sempre era convidada para ser a criança que falava mais na peça. E os pais iam, e quando a criança terminava de falar, todas as pessoas aplaudiam, porque aquela criança tinha muita desenvoltura, estudava muito, e pensava muito, se preparava muito para a festa, e se preparava muito para a peça. E quando foi um dia, uma outra criança enciumada disse assim: eles só aplaudem ele porque ele está fazendo a parte principal. Se ele não fosse esse que apresenta a parte principal, se na peça ele fosse o porteiro, eu não tenho dúvida que ninguém aplaudiria ele. E aí, na outra peça, no outro ano, decidiram que na peça ele não seria mais aquele que mais falava, aquele que estaria sobre os holofotes, ele seria o porteiro. E nesse livro, o escritor, eu lembrei-me agora, o escritor conta que a peça foi a mesma. O rapaz que falou teve uma boa desenvoltura, mas nunca ninguém foi tão bom na portaria quanto aquele rapaz. Isso nos faz perceber que a gente não precisa sair correndo atrás de dons. Deus já te deu, irmãos. Deus já te deu os dons. E Deus vai te colocar em situações em que você utilizará esses dons para a glória do nome de Jesus. A sua história pertence a Deus, e Deus tem utilidade para todos que aqui estão. Se você está vivo, Deus ainda vai te usar para a glória do nome dEle. E Deus deseja fazer isso de forma operosa e poderosa. O que eu faço para ser usado por Deus? Faz igual José. E o que foi que José ensinou para a gente? Última lição. José ensinou tanta coisa, né? Mas a última lição: perdão não tem memória. Olha que coisa legal. Os irmãos de José se aproximam dele
na segunda leva, descobrem que é José. Os irmãos dele olham e dizem assim: José, o que é que vai ser da gente? Tu agora vai descontar todo o sofrimento, tu agora vai nos julgar. Sabe qual foi a fala de José? Eu não vou pagar com mal o bem que Deus fez por mim. Vocês intentaram fazer mal. Olha que coisa linda ele diz para os irmãos: vocês intentaram fazer mal, mas Deus mudou o mal em bem. Glória a Jesus! E aí José tem 2 filhos. O nome do primeiro filho de José, alguém lembra? Manassés. E o nome do segundo filho de José, alguém lembra? Efraim. Manassés significa Deus me fez crescer. Efraim significa Deus me fez esquecer. Tem muita gente querendo Manassés sem gerar Efraim. Se você quer Manassés na sua vida, receba Efraim em nome de Jesus. Esqueça, perdoe, e Deus te fará crescer para a glória do nome dEle. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Quem aguenta o hino? Amém? A presença de Deus está nesse lugar. Enquanto o grupo vai cantar um hino, se fosse, irmãos, para fazer essa petição para mim, eu garanto que eu não faria. Mas nós temos 2 famílias que nós vamos socorrer, e uma delas está passando uma dificuldade muito séria. E nós vamos abençoar essa família. Quero dizer aos irmãos que nós apresentamos os irmãos, não são todas as necessidades. Muitas necessidades a gente abençoa e chega junto, mas quando não é possível, eu preciso contar com a ajuda dos irmãos. E nós vamos abençoar uma família que estão ambos desempregados e tiveram um problema com um veículo que poderia ser utilizado como instrumento de auxiliar nesse momento difícil. E nós vamos recolher uma oferta para esta família. Amém? Pastor, eu só posso dar uma moeda. Essa moeda pode ter mais valor do que muito dinheiro. Contribua com amor e abençoe essa família. Grupo musical, oportunidade, por favor.